É muito importante e vital que a gente conheça a marcha das potências. Um pouco a respeito dela a gente aprende na escola, mas a marcha das potências ela é tratada diretamente na Bíblia. Todos nós sabemos que as potências elas influenciaram diretamente o povo de Deus. Uma delas, a primeira, foi o Egito, né, que manteve cativo o povo judeu por longo tempo. Então Jeová, o Altíssimo, precisou, né, designar pessoas, representantes para ir lá e, vamos dizer, servir de porta-voz, né, das pronunciações divinas diretamente para Faraó, Moisés e Arão. Então a primeira foi o Egito. Logo depois do Egito veio a Síria, que também teve dificuldade com o povo de Deus. Depois veio aquela que mais marcou, que foi Babilônia, uma das que mais marcou, né? Babilônia. Depois veio os Medos e os Persas, que também tiveram. Depois veio Alexandre o Grande, grego. Depois veio Roma nos dias de Jesus e tem a atual que nós conhecemos bem, que é a potência mundial anglo-americana atuante, né? A Roma a gente sabe que foi a que mais ficou, permaneceu na história, praticamente 18 séculos, né? E a atual ela já é mais recente e segundo a Bíblia ela permanece por pouco tempo. Interessante a respeito da marcha das potências, eu gostaria de ler um texto diretamente na Bíblia, já que a palavra da Bíblia ela tem muito mais autoridade do que qualquer um, né? Ou historiador. Capítulo 17, versículo 10 diz, considerando a marcha das potências, o apóstolo João, né? Ele diz assim, olha, há 7 reis, que a gente já mencionou, né? Que são essas potências. 5 já caíram. Quem eram esses 5 que caiu? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, de Alexandre o Grande. 5 já tinha desaparecido no dia do apóstolo João. Então ele diz, 5 já caíram, já tinham passado. Roma estava em ascensão nos dias do apóstolo João, que seguiram os dias de Jesus, né? Daí João, o apóstolo, diz assim, ó, 5 já caíram, um é. Ele usou essa expressão, um é porque era a potência do momento. Roma era a potência. Então ele diz, um está atuando. E aí ele disse, o outro ainda não chegou, que seria a sucessora de Roma, a anglo-americana que nós conhecemos hoje. Mas daí ele diz o detalhe, ó, mas quando chegar tem de permanecer por pouco tempo. Então a gente sabe que a Britânia ela começou a aparecer como potência 1700, meados de 1700. Então tem cerca de 300. Em comparação com com Roma, que durou 18 séculos, 1700 para agora tem praticamente nada, né? E ele diz que vai permanecer por pouco tempo. Agora, mais um detalhe no versículo 11, o apóstolo João continua, olha, e a fera que era, mas não é, veja, ela mesma também um oitavo rei. É ela mesma também um oitavo rei, mas procede do 7 e vai para a destruição. Mas como assim um oitavo rei? Só tem 7 potências, não tem 8. Aqui o apóstolo João fala que tem um oitavo rei. Então a Grã-Bretanha, juntamente com os Estados Unidos, eles criaram um organismo que funciona como se fosse uma potência mundial, que é a fera cor de escarlate, que as escrituras identifica bem, né? Que é as Nações Unidas. Né? Depois da Primeira Guerra Mundial, quando viram aquela devastação, aquela coiseira toda que não desnecessária, fundaram-se então a Liga das Nações. Pouco mais tarde veio guerra de novo, ela foi para um abismo e retornou de novo quando passou a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a Liga das Nações não liga nações nenhuma, parece que causa mais problema. Então, mesmo os fundadores das Nações Unidas hoje reconhecem que é um organismo que não produz aquilo para o qual foi proposta, criada, né? Ou seja, é um organismo que não funciona. Nesse aspecto de trazer a paz para o mundo, não. Na verdade, a existência dela, como que dizendo que vai trazer a paz no mundo, é uma blasfêmia. Porque trazer a paz no mundo é só o reino celestial que é capaz de trazer, ou o governo de Deus, aquele que a gente ora, venha o seu reino, realize a tua vontade como no céu também na terra. Essa oração é como se a gente dissesse assim, ó oh Deus, até que enfim reconhecemos que a gente não se dá bem governando sozinho. A gente fez besteira lá no Éden
e fizemos besteira um pouco mais tarde na história, quando a gente pediu que queria um rei sobre nós também, imitando os governos pagãos. Porque isso ocorreu. O homem já errou duas vezes em relação ao governo divino. Primeiro, abandonou lá no Éden. Primeiro, abandonamos a direção divina lá no Éden. Lógico que quem fez isso foi Adão e Eva, o primeiro casal humano, né? Mas com a capacidade total. E um pouco mais tarde na história, o povo judeu, que era administrado ou guiado por Deus, né, por meio de juízes, patriarcas, profetas, eles também, num dado momento, falaram, não, a gente quer um governante também. Jeová falou para eles, viu, eles vão mandar os seus filhos para a guerra, vai pegar a sua lavoura e talvez mande até você para a guerra e os escravize. Se vocês querem, o povo disse, a gente quer. E Jeová designou um rei para eles. Mas ainda assim, na misericórdia divina, ele orientava os assuntos por meio dos reis também. Quem foram? Saul, primeiro rei, um rei bom. Davi, segundo rei, um rei até melhor. E Salomão, só para citar três, né? Depois tiveram uma sucessão. Salomão já viveu num período onde não se travava tanta guerra para eliminar os pagãos. Então é um rei assim que figurou a administração divina, né? De forma mais de próximo, né? Porque já não tinha violência dos dias de Davi, né? Que derramava muito sangue, né? Sob orientação divina, obviamente. Então, o povo de Deus errou, errou e errou. Detalhe, quando o rei babilônico, 2.500 atrás, 600 anos antes de Jesus, ele colocou fim na dinastia dos governantes que Deus designou, ele foi visto como a cabeça da grande estátua simbólica, que era, na verdade, essa marcha das potências representado numa estátua. Aí foi dito lá a Nabucodonosor, você, ó rei, é a cabeça. Por que o rei era a cabeça? Porque, embora ele fizesse parte de uma dinastia de governantes babilônios, foi a ele que foi dado o sonho que foi interpretado por Daniel, um prisioneiro judeu cativo em Jerusalém. E ele era cabeça porque ele botou fim no reino representativo de Jeová aqui na terra. Ou seja, aqueles reis que começou com Saul, Davi, Salomão e outro, Roboão e outro, quando chegou em Zedequias, foi lido para Zedequias as palavras, retira a coroa e guarda o turbante, porque não virá a ser de ninguém até que venha, agora a gente sabe quem, né? Até que venha Jesus, aquele que tem o direito legal. Interessante que essa profecia é intimamente associada à profecia do Salmos 89. Num dado momento da história, Jeová inspirou as palavras, que está lá no Salmo 89. Da descendência de Davi virá sentar para mim um rei de tempo indefinido. Por isso que Jesus era chamado de filho de Davi. É lógico que Jesus existiu antes de Davi. Mas como que Jesus podia ser chamado filho de Davi? Porque ele era o governante representativo que sentaria no trono definitivo. Davi foi um dos reis de destaque. Mas Jesus vai sentar num trono definitivo para governar sobre o povo de Deus. É lógico, num governo muito melhor do que o de Davi. Por que ele é filho de Davi, então? Porque ele veio na descendência, ou na mesma linhagem dos reis, ou seja, uma tribo separada, especial, que Deus tinha, onde dali era tirado todos os reis que reinavam em Israel. Não se pegava rei de qualquer tribo, assim como também não se pegava pessoa para administrar o templo de Deus naquele período, não se pegava ninguém de qualquer tribo, tinha uma tribo designada para isso, era feito desse modo, né? Segundo o mandamento da lei, segundo a ordem divina daquele tempo. Por que é muito importante a gente entender a marcha das nações? Porque depois dessa não vem ninguém. Depois dessa vem aquilo que nós oramos, né? Venha a nós o seu reino e realize a tua vontade, como no céu, também na terra. Interessante que esse reinado aqui na terra ele vai ser imposto à força. Isso mesmo que você ouviu. Né? O mundo de hoje está conformado à situação e ele até gosta, porque no mundo de hoje você pode fazer tudo. Né? Se você não for pego em flagrante, a lei está do lado do criminoso e não da pessoa honesta. Não é assim? Estou falando demais? Não, eu vou repetir. A lei está do lado do criminoso, do bandido e não da pessoa honesta. É isso que a gente vê. Junta as pessoas num ideal de
acabar com a fome, por exemplo, vai aparecer um dinheirinho assim. Aí junta as nações no ideal, que é o que a ONU fez, no ideal de país soberano, e nós somos melhor do que qualquer uma outra, e você vai ver os trilhões que vão aparecer. Então, governo e guerra, eles estão intimamente associados. Todo mundo quer defender a nação soberana, mas ninguém quer acabar com a fome no mundo. Não parece, não é assim? Então a Bíblia diz, né, o governo humano foi achado em falta, foi pesado na balança e achado em falta, e tem o tempo dele. Quem vai fazer? Quem é a potência hoje dominante? Para quem não sabe, quando finalizou o tempo designado das nações, Lucas 21, 24, Jesus se assentou como governante no céu. As massas da humanidade não perceberam isso. Ou seja, a volta que a igreja espera, ela já ocorreu. Jesus se assentou num trono e ele administra os assuntos. Em breve ele vem como executor, ou para colocar um fim definitivo em toda forma de governo e religião que não se adequa aos propósitos dele e que, na verdade, tem desconsiderado a Deus, assim como o povo judeu nos dias de Jesus desconsideraram também até o próprio Cristo. Né? Então é isso. É preciso que entenda a marcha das potências e ver assim, a situação de risco que a gente está vivendo. Se a gente vivesse lá no século 13, 12, 11, 15, a Bíblia arrasou com a gente. Deus não levou em conta o tempo de tal ignorância, porque esses períodos não era período de julgamento, se você vivesse nesse século. Mas no século tão adiantado quanto o 21, a gente está correndo o risco de desaparecer da história, definitivamente. Porque quando Deus agir, o que tiver em desarmonia com a vontade dele vai simplesmente desaparecer. Não tem criancinha, não tem idoso, não tem nada. Tudo que não tiver em ordem nesse período vai ficar para trás na história. Porque a gente está vivendo um período de julgamento. Uma coisa parecida que mostra isso com clareza é o dos dias do dilúvio. As pessoas eram más, elas comiam, bebiam, casavam, né, e se divertiam. Isso aí não tem nada de errado nisso. Mas o problema é que elas não fizeram caso. Elas viviam num período de julgamento. E assim, ficou tarde, a construção da arca, né, levou 40 anos e Noé avisou por 40 anos, mas as pessoas não se posicionaram. Os animais se saíram muito mais bem sucedidos do que o humano, inteligente, feito à imagem e semelhança de Deus. Talvez com vergonha a pessoa não entrou na arca e não salvou a própria vida. Né? Porque bastava isso, se ela tivesse entrado na arca, ela teria sido conduzida pela arca até lá, depois de um ano, quando as águas abaixou, ou seja, naquele evento ela não morreria. Mas as pessoas não tiveram coragem de entrar. Faltou-lhes a convicção, ficaram envergonhados, como muitos se envergonham hoje também de fazer aquilo que é direito, né, diante de uma sociedade. Do tipo, aquele cidadão lá do Sinédrio do primeiro século, que ele sabia que tinha alguma coisa diferente em Jesus, mas ele saiu durante a noite. Que vergonha! Um homem do Sinédrio, é como o Supremo Tribunal. Ele saiu à noite para encontrar com Jesus, porque ele não queria ser visto. Ele queria falar com Jesus, mas em secreto, para que as pessoas não cobrassem qualquer coisa dele. Né? Por exemplo, será que está acreditando nesse Jesus aí que as pessoas não conheciam direito? Será que você está acreditando, sendo membro do Sinédrio, coisa do gênero? Então hoje também, não pense que o seu pastor, que o seu diretor da igreja, que qualquer coisa, que eles vão ter que responder, porque não, eles vão responder pelo pescoço deles. E você que está lá na igreja, né, e não está talvez levando as coisas muito a sério, você também vai responder pelo seu pescoço e muito mais, né, seu e da sua família, dos seus filhos que você ama tanto, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai e de todos que estiverem, né? Porque o dia que esgotar o tempo esgotou, entendeu? É exatamente isso, nada além disso. É um ensino na Bíblia, um versículo na Bíblia mal aplicado pela igreja, mas que mostra isso com clareza, é aquele que fala assim, ó, e não vai sobrar nem raiz nem galho. A igreja imagina que é raiz e galho de árvore. Mas Deus já disse lá no Gênesis 8, né? Nunca mais vou trazer o mal sobre o solo, nem sobre os animais, por causa da iniquidade do homem. Então não é raiz e galho de árvore. A raiz de uma casa é o chefe, é o pai, principalmente. Né? Mas daí a gente pode associar.
A raiz de uma casa é o pai e a mãe, que é o sustentador. Né? Assim como as plantas, a raiz sustenta a árvore, em casa quem sustenta é o chefe, é o cabeça. Ainda que o cabeça seja meio um cabeça de bagre, mas é ele, não importa. Né? Na casa, Deus designou o homem, seja lá que tipo de homem que seja, é ele. E acabou. Ele e a mulher, no caso. Né? Então, o sustentador são esses dois. E os filhos são os galhos, são o fruto, são as folhas, são o resto, qualquer outra coisa que a árvore tenha, que você queira. Mas é isso. Né? Então, quando vai todo mundo junto. Então, para um pai que faria qualquer coisa para o filho, para uma mãe que faria qualquer coisa para o filho, eu dou um conselho: estude a Bíblia. Não fique se preocupando tanto que ele tenha formação, que ele vá para a faculdade, que ele fale inglês, que ele faça isso, que faça aquilo, porque o nosso tempo é de julgamento. A gente não sabe, nem a gente não imaginava estar vendo o 2022. A gente imaginava lá a predição da igreja, né? O ano 2000 não passará e não chegará. Está 100% errado. Toda a vida teve 100% errado. Porque a Bíblia não falou data nenhuma, né? Ela falou esta geração. Jesus, para a gente saber, tem que saber qual geração Jesus estava falando. Ele não falou data. Agora, a coisa apertou, apertou e apertou muito mais. Em 2022, viu? Tá tarde. Tá muito, muito tarde. É quase como se a arca estivesse recebendo as últimas pinceladas de alcatrão. Logo depois disso, Deus manda fechar a porta e ainda passa alguns dias sem chover ainda, com aquela porta fechada para o povo vaiar lá de fora. Para depois a chuva começar e o dilúvio desencadear uma gritaria e berreira, mas daí não tinha mais jeito de consertar. Então a intervenção nos nossos dias ele vai se dar como um 11 de setembro, quem estava esperando? A intervenção nos nossos dias vai acontecer como uma guerra da Ucrânia. E agora, quem imaginava uma guerra agora? Ninguém estava. Né? E outros eventos que a gente vê assim desencadeados de uma hora para outra. Portanto, a exortação é: fique esperto. Né? Jesus disse, né? Fique atento, mantenha atento, presta atenção, busca, né? Como a tesouros escondido o conhecimento, para entender aonde a gente está na corrente do tempo. Na verdade, a gente está tarde, está mais tarde do que nunca. Nós avançamos mais do que qualquer pessoa esperava que a gente avançaria, da nosso tempo, né? E que está atento à profecia da Bíblia. Ninguém imaginava 2022, ninguém sabe quanto tem. Eu não sei se é 2025, não sei se é 2030, mas a gente sabe assim que o ambiente, o meio ambiente não é mais meio ambiente, é muito menos de meio ambiente e diminuindo a capacidade de aceitação. A Terra está quase se tornando um lugar impróprio para viver nele. Tanto é que esse tal de Elon Musk, antes de qualquer um, tá levando gente para o céu, né? Tá tirando gente daqui e levando a passeio para o céu, assim, na ideia, né, de criar um novo ambiente, um lugar diferenciado para realmente criar uma nova suposta civilização. O homem já vai para lá e já fica 2 meses, 3 meses, 6 meses na plataforma, né? Um ano até, então a vida em outro lugar já está praticamente quase mostrado, quase evidente que dá para fazer. Porque já se fica um ano, dá para ficar mais tempo. E então é isso. Só, só que a terrinha, ela vai ver aquilo que Jesus falou, né? Em Mateus 24, né? Versículo 21. Uma grande tribulação como o mundo nunca viu. E Ezequiel, fazendo a alusão a esse mesmo evento, ele diz assim, né? Haverá um corpus em toda a extensão da superfície da terra. Pessoas mortas, né? Por esse grande dia de Jeová. E é assim, nesse dia, aí o texto fala lá, né? Eles não serão lamentados, não serão recolhidos, mas ficarão como estrume na superfície do solo. Forte, mas é verdade.